Oi, prof, tudo bem? Hoje a gente vai debater sobre a decisão que reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador, independente de ser locação comercial ou residencial. Ah, Justamente o julgado que eu escolhi foi o que não deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese de número 1127 do STF. Também a gente vai acabar refletindo na tese número 295, que versa sobre o mesmo tema. No primeiro momento, então, cumpre ressaltar que nem sempre o devedor ele vai cumprir voluntariamente com as obrigações que lhe cabem, casos em que o credor irá se valer do poder judiciário. Dessa forma, o processo de execução existe fundamentalmente para obrigar o devedor ao cumprimento de uma obrigação constante de um título executivo. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil de 2015, leio: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuro para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei. Assim, é necessário a segregação de quais bens serão utilizados para a satisfação da dívida, o que ocorre por meio da penhora. Nesse contexto, em regra, todos os bens que integram o patrimônio do executado serão utilizados para satisfazer o crédito. No entanto, em atenção ao princípio da menor onerosidade para o devedor, alguns bens são blindados, não podendo ser objeto de penhora, conforme previsto no artigo 833, também do Código de Processo Civil. A grande discussão no presente caso se refere à constitucionalidade ou não sobre a penhora do bem de família do fiador. Segundo o artigo 1º da Lei número 8.009, de 1990, a lei que visa sobre esse assunto, né, que regulamenta o assunto, o bem de família legal é o imóvel no qual o proprietário e sua família residem com ônibus de permanência. Dessa forma, o dispositivo legal visa proteger o direito fundamental à moradia e o direito de patrimônio mínimo de todos. Contudo, a regra da impenhorabilidade, ela não é absoluta e os bens cuja impenhorabilidade pode ser relativizada é o bem de família. Nos termos da mesma lei, em seu artigo 3º, eles são pontuadas as exceções à impenhorabilidade, e o inciso 7º refere que estará disponível ao juízo da execução o bem de família do fiador do contrato de locação. Ainda, essa situação ela não se dá exclusivamente nos casos em que o fiador oferecer o bem em garantia do contrato, mas pela simples fiança. Tal norma ela visa proteger o direito do locador ao crédito, visto que, especialmente em locações residenciais, provavelmente não se encontrará bens imóveis no patrimônio do locatário. Dessa forma, torna-se permitido centrar-se na figura do fiador, sobre o qual, pela condição de garante da obrigação, tem-se maior expectativa no êxito da construção patrimonial. Ainda não há restrição quanto à natureza do contrato de locação, podendo-se flexibilizar a empenhorabilidade tanto para o fiador de locação residencial quanto para o de comercial, discussão que a gente vai ver a seguir. Então, em 2006, o STF já possuía o entendimento clássico, no qual entendeu constitucional o artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 de 1990. No julgamento do recurso extraordinário número 407.688, em caso envolvendo a locação residencial, o Tribunal Pleno já havia decidido que a execução à impenhorabilidade seria uma forma válida de o legislador conformar o direito à moradia à luz da realidade social brasileira. Reforçar as garantias contratuais aos locadores estimularia a oferta de imóveis para a locação residencial. A questão, no entanto, voltou a ser discutida em 2005, quando se transformou em tema de repercussão geral, o que eu disse que a gente teria reflexos, o tema número 295, no qual ratificou-se o posicionamento favorável à constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador da locação. Ah, Todavia, em 2021, reconheceu-se a repercussão geral da controvérsia da matéria ao recurso extraordinário número 1.307.334 de São Paulo, qual estamos tratando, sob o tema número 1227, cujo cerne da discussão era se a natureza do contrato locatício residencial ou comercial alteraria a regra da impenhorabilidade do bem de família. Assim sendo, o plenário do STF analisou a constitucionalidade da penhora do bem de família pertencente ao fiador de contrato locatício comercial e a suposta omissão presente do dispositivo do artigo 3º, inciso 7º da Lei nº 8.009 de 1990, dizendo então que não se distingue o objeto de contrato para efeitos de impenhorabilidade atribuível legalmente ao bem.
Dessa forma, em julgamento virtual da Suprema Corte, foi apreciado o tema número 1127 da repercussão geral, negando provimento ao recurso especial 1.307.334 de São Paulo e fixando outra tese sobre a matéria discutível, favorável à penhora do bem de família do fiador, independente do tipo contratual. Então, em síntese, o STF ele opta, via precedente vinculante, por não estabelecer as limitações de ordem constitucional para a penhora do bem de família, em dívida decorrente de fiança concedida em contrato de locação residencial ou comercial, que prevalece em relação ao direito fundamental de moradia. Verifica-se dessa forma o choque entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à tutela executiva. Na medida em que o ordenamento jurídico ele busca proteger as condições materiais dignas ao executado, mas também não se pode olvidar da efetividade da execução, no melhor interesse do credor. Então, dessa forma, ficou fixado que, independente da locação ser comercial ou residencial, existe constitucionalidade na penhora do bem de família do fiador.